Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você. Lembrando que você, telespectador, pode e deve participar conosco. É só mandar uma mensagem para jornalismo@câmara7.mg.gov.br. O mês de dezembro é também voltado para a conscientização sobre a AIDS e, embora os tratamentos tenham evoluído ao longo dos anos, os dados atuais sobre a doença ainda assustam. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 734 mil pessoas vivem com a AIDS e, desse total, 589 mil sabem que têm a doença. E a cada ano são notificados 39 mil casos. Para falar sobre um assunto tão importante que faz parte da vida de todos nós, estão conosco a coordenadora do programa do município DST HIV/AIDS, Júnia França, e também o presidente do movimento LGBT de Sete Lagoas, Fábio Paiva. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Júnia, vamos começar falando sobre os últimos dados do Ministério da Saúde, que falam que os jovens de 15 e 24 anos formam um dos grupos que mais preocupa as autoridades e profissionais de saúde que são envolvidos no combate à AIDS. Em Sete Lagoas, a realidade é essa também? A maior preocupação hoje é com os jovens? Temos preocupação sim, os nossos jovens é o futuro do nosso país, né? É um prazer estar aqui, né, debatendo esse tema tão importante, não só para o nosso município, para o país e o mundo, né? Como você falou, Raquel, realmente o tratamento, ele é eficiente hoje, né? Por isso, a qualidade de vida dos portadores do HIV/AIDS está muito melhor e as pessoas não têm mais medo de pegar a doença, né? Por isso, talvez seja o problema, né? Com certeza. Né? Em Sete Lagoas, o nosso serviço, que é especializado, né, em portadores de HIV/AIDS, a gente atende Sete Lagoas e 34 municípios da região. Nós temos cadastrados 1.227 pessoas com o vírus do HIV, sendo que 427 são de Sete Lagoas, né? Homens, mulheres, adolescentes, jovens adultos, casados, namorados, idosos. Então, a faixa etária é diversificada. Em Sete Lagoas, o número de jovens, né, de 17 a 24 anos também tem subido, né? Aqui está de 8 a 10% dos casos, né? Tenho fé, né, que o município de Sete Lagoas tem um programa de saúde na escola, né? Uma parceria com a área de educação que está crescendo muito, que vai levar informações para mudança de comportamento desse jovem. E é que você, que trabalha, que lida, que conhece essas pessoas, atribui essa talvez falta de medo ou muita coragem desses jovens em estar se expondo dessa forma, Júnior? Com certeza. Eles, os jovens de hoje, não viram o início da doença. Era devastadora. Celebridades morriam com rapidez. Não existia tantos coquetéis famosos que hoje existe. Então, hoje a doença está controlada, né? Mas não tem cura para a AIDS. Né? E a disseminação ainda continua em maior número com relações sexuais desprotegidas. O usuário de droga também tem essa chance maior. Mas em Sete Lagoas e região, a causa principal é o não uso de preservativos. Então, hoje em dia, tem a medicação, a qualidade de vida está aí, a vida é normal de um portador. Ele trabalha, ele tem vida social, ele pratica esporte, ele só leva o seu remedinho para sua vida, né? Então, não tem a cara feia que a AIDS tinha no passado. De um Cazuza, exatamente, de um Renato Russo. Exatamente. Né? Então, ninguém tem medo mais. Eu vou pegar e vou tratar. Quando você fala de controlada no sentido de manter uma qualidade de vida dentro das possibilidades. Porque, com certeza, lógico, tem que ter um cuidado maior. Que o organismo é mais vulnerável. Inclusive, eu gostaria que você explicasse um pouco a diferença do HIV, que é o vírus, e da doença, a AIDS, para a gente entender como é que funciona isso no organismo. Bom, o que causa a AIDS é o vírus HIV. Eu posso ter contato com o vírus do HIV, ser infectado, aí eu sou apenas portador do vírus. Se eu não tratar a tempo, eu vou ter a doença AIDS. Daí a importância, que é um dos nossos focos da campanha deste ano, testagem.
Eu tenho que testar, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. Mas se eu tiver detectado que eu tenho o vírus do HIV, eu começo o tratamento antes de ter a doença. E posso nunca ter a doença AIDS. Então, portador do vírus do HIV não quer dizer que eu tenho AIDS. Eu sou portador do vírus que causa a doença AIDS. Ficou claro? Ficou claro. Agora, o portador é que vai transmitir, o portador do vírus transmite o vírus. Com certeza. Né? Quem tem AIDS tem o vírus do HIV. Né? E quem tem o vírus do HIV pode não ter a doença AIDS. A transmissão é dos dois. E aí, no caso, a prevenção deve ser sempre, em qualquer aspecto. A gente estava falando da questão aí de como é hoje uma pessoa que tem a doença. A pessoa que não tem a doença, que é portadora do vírus, ela leva uma vida normal, ela não desenvolve a doença, então ela não vai, ou ela pode entrar em decadência física também. Pode. Só quem tem o vírus. Quem tem o vírus que não trata, vai decair, vai ter a doença. Quem identificou que tem o vírus, um dia vai. Né? Porque pode durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, cada organismo é diferente. Né? Se eu tiver mais sorte, minha defesa natural for grande, eu vou adoecer daqui 10 anos, 20 anos. Né? Você, se for portadora do vírus e for mais deficiente a sua defesa, com 1 ano você está de cama. Né? Então, se a testagem, né, que é confiável, deu que eu tenho no meu sangue o vírus do HIV, eu começo a tratar antes de eu adoecer e posso nunca adoecer. Eu nunca vou ter uma aparência de alguém que tem AIDS. Entendi. Esse talvez seja... É uma solução, mas é também o grande risco que está acontecendo, né, Fábio? Você que é presidente do movimento LGBT, eu gostaria que explicasse um pouquinho o que é esse movimento, há quanto tempo ele existe aqui em Sete Lagoas e o trabalho que vocês fazem nesse sentido também. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Na verdade, o movimento LGBT de Sete Lagoas, né, é um movimento como outros movimentos que existem no mundo inteiro, né, um movimento que luta pelos direitos igualitários, né, pela defesa dos homossexuais, dos gays, das lésbicas, transexuais, transgêneros, travestis. E também nós estamos, né, lutando pela criminalização da homofobia, que é um dos aspectos que vem aí preocupando a gente muito, quem vem avançando muito a questão da violência contra os homossexuais. E também direcionados também pela questão de prevenção. O movimento tem um trabalho muito amplo, né, que é fazer a questão do trabalho de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e contra também a AIDS. E como é que é feito esse trabalho? Então, nós realizamos aqui em Sete Lagoas um trabalho muito amplo. A gente faz um trabalho de prevenção com apoio e parceria também da Secretaria Municipal de Saúde, o Centro Viva Vida, com a Júnia, que sempre está aí conosco fazendo essa parceria, essa grande colaboração conosco, de trabalho de prevenção nas quintas-feiras. A gente faz por volta de quinzena, né? Nas quinzenas nós reunimos o movimento, a equipe, nós temos uma enfermeira voluntária que vai conosco, nós vamos até os prostíbulos, as avenidas de Sete Lagoas, nas ruas, nós procuramos as travestis, as garotas de programa, levamos a camisinha, o material, o folder, né, informativo, falando sobre o cuidado, a importância que devemos usar a camisinha corretamente. E até mesmo auxiliando para fazer o teste rápido, né? Para saber se a pessoa vai ter ou não, né? Essa questão do vírus e por aí vai. Então, a gente auxilia muito porque nós temos visto que, infelizmente, tem aumentado bastante, né? As pessoas estão se descuidando, vão para as baladas também, às vezes, igual nós... Na euforia, esquece. Esquece. Né? Na questão da emoção. Não tem cara, DST não tem cara. Não tem cara, né? Vê a emoção ali do momento ali, envolve e por aí vai. Então, o movimento tem feito esse trabalho, sim. Nós estamos aqui em Sete Lagoas, fundamos em 2012, né? E há pouco tempo que nós estamos realmente fazendo esse trabalho social, esse trabalho amplo nas avenidas e estamos tendo, graças a Deus, estamos tendo um retorno muito positivo. Bom, a gente vai para um intervalo bem rápido e a gente vai voltar falando um pouco sobre esse trabalho do LGBT e também sobre essa parceria e o trabalho do Centro Viva Vida em Sete Lagoas, daqui a pouquinho. E no Sete Lagoas em Debate de hoje, o assunto é AIDS. Afinal, dia 1º de dezembro foi comemorado e celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma doença que ainda persiste e ainda faz muitos problemas na nossa sociedade.
O Fábio, que é presidente do LGBT, do movimento LGBT em Sete Lagoas, está falando um pouco para a gente sobre esse trabalho, e a Júnia França, que é coordenadora do Programa Municipal DST HIV/AIDS em Sete Lagoas. Fábio, você estava falando sobre esse trabalho do movimento nos prostíbulos, nos profissionais que trabalham na rua. Sim. Como é que é a aceitação, né, desse trabalho do movimento e como eles veem essa questão da preservação, do cuidado de se fazer um teste? Então, de início estava tendo um pouco de resistência, né? Até mesmo para a questão como chegássemos, né? Como que iríamos abordar. Então eles foram acostumando, nós entregamos o material, explicamos, mas muitos têm resistência devido ao preconceito, né? De ir fazer o teste das outras pessoas, infelizmente o assunto, né, vazar, muito tem medo por causa disso. Mas nessa questão do preconceito é onde que eu falo que a pessoa que eu falo que já é o portador, né, ele quando trata a questão do preconceito, para ele é muito difícil porque aí vem a depressão por trás, né, ele sente excluído da sociedade, do modo em geral. Então a gente tem tido um trabalho muito positivo, eles têm aceitado, mas porém a gente ainda vê que ainda falta um pouco mais de uma contrapartida da parte deles, né, Júnior? Com certeza. Pois é, Júnior, ele falou dessa questão do medo de vazar, mas o teste, tem todo o cuidado, tem todo um sigilo, né? Como é que é feito as pessoas que que querem fazer o teste, que estão com alguma dúvida ou não, só para ter certeza absoluta de que está tudo ok? Como é que é feito esse teste? Com certeza. Nós, profissionais de saúde, nós temos ética. Seja o teste rápido ou o teste convencional, não podemos espalhar o resultado de ninguém, né? Eu sou super favorável na minha vida profissional, que além de ser coordenadora do programa, eu sou enfermeira. Desde 2001 que eu atuo com esse tema. Então, para mim é muito natural eu oferecer para mulheres, homens, jovens, adultos, fazer o teste do HIV, seja convencional ou rápido, nos seus check-ups ou quando existir algum risco. A gente trabalha como gerenciar o risco de cada um. Sete Lagoas, desde 1997, realiza o convencional no nosso laboratório público. Qualquer unidade básica de saúde, centro de saúde, ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família, lá no Centro Viva Vida, basta o sujeito se interessar, chegar e pedir, quero fazer meu teste. O convencional, ele demora mais um pouquinho, porque a gente não tem um laboratório em todas as unidades. Então, esse exame é agendado no laboratório, se ele 20 a 30 dias para chegar ao resultado, né? Quando tem alguma dúvida, a gente leva para o laboratório da FUNED em Belo Horizonte. O teste rápido em Sete Lagoas a gente implementou ano passado, na época da Copa, né? É CTA itinerante, Centro de Testagem Anônima. A nossa equipe do programa, ele roda algumas unidades da região de Sete Lagoas, levando o teste rápido, né, para o HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Agora, em dezembro, é só o HIV, porque o foco principal é o HIV. Sim. A gente leva o teste, as unidades captam as pessoas interessadas e em 15, 20 minutos fica pronto. Se o teste dá alguma alteração, a gente tem que solicitar o convencional para fazer o confirmatório, né? Eticamente, sem vazar resultado nenhum. Informação. Bom, o teste convencional, a gente sabe que existe uma janela, né? Se a pessoa, por acaso, ela pega a doença, ela pega o vírus, são 3 meses, é isso? De até dar um resultado, porque pode dar um falso negativo? Com certeza. O teste rápido também. Pois é. Né? De 3 a 4 semanas, o vírus pode ser encontrado no sangue. O teste rápido é o sangue digital. É igualzinho você faz uma glicemia, né? É um pouquinho de sangue só. O convencional é o plasmático, né? É igual o exame de sangue normal de laboratório. Ambos, de 3 a 4 semanas, pode aparecer. A gente dá um prazo maior. Então de 3 a 4 semanas já pode aparecer no teste. sangue, com certeza, né? Então, por exemplo, na orientação... mês, então. Isso. Então, mês aí. Numa orientação pós-teste, a gente pergunta qual foi a sua última relação sexual? Há quanto tempo? Protegido ou desprotegido? Com camisinha ou sem camisinha? Então, a eficácia, a fidelidade de ambos os testes é de acordo com
a relação sexual anterior. Se tiver uma semana e eu não usei, não é 100% de fidelidade. Entendi. Então, existe um contexto em cima da interpretação do exame. Bom, Fábio, a gente estava falando a questão dos grupos de risco, que hoje não existem mais grupos de risco, né? Antigamente, há 30 anos, quando a doença explodiu, tinha aquela cara feia, né? Todo mundo ficava apavorado. Existia um preconceito muito maior também. Existiam os grupos de risco, né? Os homossexuais, usuários de droga, eram aqueles grupos que todo mundo queria ficar longe. Hoje mudou-se um pouco, só que esses últimos dados do Ministério da Saúde apontam que os jovens, hoje é um grupo que está sendo mais contaminado, e os jovens gays principalmente. Como que você trabalha com isso, então, aqui em Sete Lagoas, tendo essa informação de que existe um foco para pelo menos conscientizar? Então, como eu acabei de dizer, né? A gente tenta fazer o possível que nós temos de material, né, de acompanhamento, até mesmo nos eventos que nós promovemos também, além de a gente trabalhar, né, a gente ter esse trabalho do movimento LGBT, nós também realizamos eventos em Sete Lagoas, voltado ao público, à população gay, né, população trans. Então, nos próprios eventos também a gente fala a importância que nós devemos usar, a questão do risco, porque hoje, infelizmente, né, quem vê cara não vê coração, como acabamos de dizer, e as pessoas vai pela emoção ali, envolve, brinca, quando vai ver a pessoa tá com o vírus e não sabe, né, já está contaminada, e vai sendo um órgão transmissor, né, ele vai transmitindo, e a nossa preocupação é que os jovens muito pouco estão usando preservativo, viu? A maioria não faz uso do preservativo. E por quê? Porque acha que é imune? Porque acha que a pessoa vê a aparência, como eu acabei de dizer, aquela pessoa ali mesmo não tem... Mesmo com tanta informação, Fábio? Mesmo com tanta informação, infelizmente, ainda está precisando mais, porque a pessoa, infelizmente, ela só passa a trabalhar aquilo ali rigorosamente depois que ela vê um amigo, que ela realmente tenha, né, certeza. Aí sim ela passa a se preocupar mais. O que a gente poderia fazer nesse aspecto, então, hein, Júnior? Se tem tanta informação, o dia primeiro já ficou um dia, assim, cravado como dia de luta contra a AIDS e ainda existe, não é desconhecimento, a gente sabe que não é desconhecimento. Como atingir esse público? Acredito na escola, né? Até com os menininhos menores de 10 anos, 9 anos, e que os pais não tenham preconceito achando que a gente está instigando o sexo mais cedo. A gente quer proteção, né? Que se montem revistinhas, em quadrinhos falando sobre o tema, né? Para começar na escola. Todas as unidades de saúde trabalham esse tema, né? Junto com a gravidez na adolescência e outras DSTs. É não desistir. Às vezes a gente fica realmente desmotivado com tanta informação e o resultado é pequeno, mas não podemos, né? E a família tem que conversar sobre o tema em casa, não ter preconceito e nem vergonha. Se precisar de ajuda profissional, vá às unidades de saúde e peça. Porque eu acho que não tem outro jeito. Continuando aqui, só o que a Juna está dizendo, né? Antigamente eu participava de um programa, né, que é o programa PEAS, Programa de Educação Afetivo e Sexual, que hoje em dia, eu não sei se eu estou mal informado, a gente não ouve falar mais desse programa nas escolas, né? Eu participava lá no Modestino, fui presidente do colegiado lá, então a gente tinha um trabalho muito grandioso, um trabalho muito valorizado, no qual nós apresentávamos todas as doenças, né, que ela causa, o tempo digamos assim, que ela vai desenvolvendo dentro do organismo, né? Como que funciona. Hoje em dia a gente não se vê falar mais disso, então a gente acha que precisava mesmo, Era um programa frisar. Estadual ou municipal? É um programa, parece que aqui era no município, não tenho certeza se é estadual. Você mas sabe se tem? Não, se é estadual? Hoje é o programa Saúde na Escola, sim. municipal. E em Sete Lagoas, esse último ano, ele cresceu muito, por isso que eu tô com essa esperança na nossa região. Realmente, tem Para trabalhar esse foco. Vai ser sempre por aí, começar de cedo, né? Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo novamente e vamos voltar falando então um pouco mais sobre o tratamento e na verdade, a campanha que está acontecendo aqui em Sete Lagoas, daqui a pouquinho. No Sete Lagoas em Debate de hoje, o tema é AIDS e para falar sobre isso estão conosco o presidente do movimento LGBT de Sete Lagoas, o Fábio Paiva, e também a coordenadora do programa municipal DST HIV AIDS, Júnia França. Bom, a gente estava falando um pouco sobre o trabalho do movimento LGBT em Sete Lagoas, a abrangência que isso é feito e a importância. E aí a gente volta naquela questão da conscientização
a questão da informação que chega, mas talvez não seja aproveitada, né? Isso. E em Sete Lagoas, desde o dia 1º teve a distribuição de preservativo, orientações no CAT JK, a gente fez uma matéria para o jornal, para o nosso telejornal, e também está havendo testagem rápida de HIV nas unidades de saúde, não é isso, Júnior? Como é que está sendo essa procura? Ainda está no início, a gente sabe, mas como é que está sendo a procura nessas unidades? As pessoas estão tendo pelo menos a curiosidade de saber o que é esse teste? A gente não está levando o teste em todas as unidades de saúde. A gente foi escolhida algumas da região, né? O Centro de Saúde Rosi Macedo, a Unidade Básica de Saúde de Belo Vale, o Montreal, o Centro de Saúde de Santa Luzia, Cidade de Deus, JK e CDI. Então, os profissionais de saúde de cada região fazem uma sensibilização, uma mobilização, blitz educativas, estão fazendo algumas feirinhas com distribuição de preservativo e material educativo, informando que a gente estará nesses locais para fazer o teste rápido. Claro que a gente não vai dar conta de fazer para todo mundo, né? Mas os profissionais daquela unidade vão fazer o teste convencional. E quem se interessar por teste rápido, espera um pouquinho que a gente está voltando. A gente vai querer fazer durante o ano inteiro. Em dezembro a gente foca, igual eu falei, só o HIV. Os demais vai ser o rastreamento para 4 DSTs. Então é novidade para Sete Lagoas. É verdade. E é um resultado que sai rápido, né? São 15 minutos. Dá para você saber. E aquilo que você falou. Se por um acaso acontecer de estar contaminado, a pessoa já inicia o tratamento antes de qualquer problema maior, antes do desenvolvimento da doença, que o mais importante é isso, é preservar a pessoa, não é isso? Isso, porque infelizmente a maioria dos casos que chegam no serviço são doentes de AIDS que já estão internados por algum motivo, ou já tem um sintoma forte, né? Então a gente tem que fazer ao contrário, né? Testar e começar a testar antes de ter a doença AIDS. Fábio, você estava falando do trabalho do movimento LGBT. São todas as quintas e as terças-feiras vocês também fazem um trabalho? Sim, nós realizamos um trabalho social nas terças-feiras, né, diretamente com a população de rua, que são os moradores, que infelizmente ainda, né, tem essa situação na cidade. E então nós levamos para eles a janta, roupas, preservativos também, porque sempre um ou outro tem o seu parceiro, né? E precisa sim se prevenir, além de eles estarem numa área mais vulnerável, né? Então nós realizamos trabalho também nas noites de terça-feiras aqui em Sete Lagoas. Às vezes as pessoas não têm nem como chegar a uma unidade de saúde, né? Elas não sabem como chegar. Esse trabalho é importante nesse sentido. Sim. Agora, eu tenho uma curiosidade, você falou um pouco sobre a questão da distribuição do preservativo. E o uso de drogas também está associado nessa questão entre os gays, entre os homossexuais, que vocês constatam que tem a doença, que desenvolvem a doença? Isso ainda é crescente também ou não? Ou melhorou? Qual que é a realidade hoje? Sim, o uso de droga também tá constante também, né? Tá presente na vida deles, não da maioria, né? Uma minoria, mas infelizmente a droga contribui muito para o desenvolvimento das doenças, até mesmo na mesma que eles fazem uso de seringas, né? Totalmente. Essa mudança aí, ou às vezes vai fazer uma relação sexual sem o preservativo no momento da lucidez ali e tal, fica né, totalmente desorientado com o uso da droga e acaba por descuido, né, ficar contaminado aí e, infelizmente, passar por esse processo. Júnior, o Ministério da Saúde, hoje o slogan é Partiu Teste, né? É o slogan para poder atingir o público jovem aí a fazer o teste, a se preservar. Mas a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas, idosas inclusive, que descobrem que estão com a doença. Como lidar com isso aí? Isso acontece? É comum acontecer esse tipo de caso? Infelizmente, mas eles descobrem quando um parceiro adoeceu ou faleceu. Aí, se o meu parceiro teve a doença, eu tenho que fazer meu teste. Né? Nas unidades de saúde, a gente oferece para qualquer faixa etária. Né? Os trabalhos educativos são feitos para qualquer faixa etária. Então, não tem faixa etária. Hoje o Ministério está pedindo para focar no jovem, porque o índice no jovem aumentou. Mas é para todo mundo que quiser testar. Pois eu tenho dados que são 30 mil jovens a cada ano sendo infectados. Isso é muita gente, né? Demais da conta. Aqui em Sete Lagoas também essa população está se centrando nessa população, nesse grupo. Nos casos já infectados por HIV ainda está um pouco menor, mas está crescente. Né? Mas é o que a gente conversou. Eles estão aí sem testar e sem saber.
Sem saber o que né? tá Então eu acontecendo. não tenho um conhecimento para fazer uma estimativa, mas acredito que tem muito jovem por aí sem saber que está com o vírus HIV. Ô, Juninho, eu imagino a pessoa que tem um resultado positivo deve ficar sem chão, né? Totalmente sobressaltada, por mais que esteja desconfiada. Tem um acompanhamento nesse aspecto? O município, a saúde, faz um acompanhamento para pelo menos a pessoa tentar digerir aquilo ali, né? Com certeza. Como é que é né? isso? O nosso trabalho tem uma equipe multiprofissional capacitada e assim tem o perfil para trabalhar com isso. A gente conta com psicólogo, assistente social, nutricionista, técnico de enfermagem, farmacêutico, técnico de laboratório, infectologia e a enfermagem, né? Técnico de enfermagem e enfermeiro. Então a gente está aí há mais tempo, várias capacitações foram feitas. Então o teste ele é realizado na atenção primária também. Deu alterado, é encaminhado para o nosso trabalho. A gente acolhe, faz a definição de diagnóstico e faz todo o trabalho de uma aceitação, né, do tratamento, da adesão e desse diagnóstico. As pessoas não podem ter medo. Não podem ter medo. A falta de informação é a pior inimiga nesse caso, né? Exatamente. E assim, eu fico satisfeita que aparece portadores lá com o diagnóstico ali na mão, realmente surpreso, com medo, e depois de uma conversa ele sai outro. Né, que a gente explica a situação da adesão, do tratamento e a eficiência dele. Porque ele acha que ele vai morrer amanhã. E hoje não é isso. Mas não podemos deixar de usar a camisinha porque não se morre mais. De jeito nenhum. Esse deve ser o nossa grande mensagem aqui. Com certeza. Preservativo não é vergonha usar, não é vergonha propor. É inteligente pelo quem contrário, usa. Né? É inteligente quem usa. E a questão da troca de seringas também, ter cuidado porque não só a AIDS, né? Existem outras doenças também que da mesma forma faz um transtorno na vida da pessoa e se tem como evitar, né, Júnior, né, Fábio? É claro. É o melhor a fazer. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui no Sete Lagoas em Debate. Já deixo o convite para vocês voltarem outras vezes para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Eu que agradeço também, agradeço pela oportunidade, viu, Raquel, a todo o pessoal aqui da TV Câmara, né, e desde já parabenizar vocês pela essa audiência, pelo programa maravilhoso, a Júnia por esta parceria, o município, né, por estar sempre conosco aí, nos dando esse suporte, esse apoio, o secretário de saúde, que é uma pessoa maravilhosa. Não podia esquecer também de agradecer as meninas da comunicação, a Natália, viu, a Rafaela, né? Então a Flaviana e também o prefeito, o Márcio, que está sempre nos dando esse apoio aí, parabenizar toda essa equipe. Parabéns você também por esse trabalho. Muito obrigado, né, viu? Realmente foi um prazer estar aqui mesmo debatendo, muito assunto a falar, né? O tempo até pouco, Exatamente. né? Mas como eu estou na saúde há muito tempo, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, a gente tem investido muito na educação e na publicidade, né? Então, a educação, né? A conscientização do uso do preservativo é que é importante. Gente, muito obrigada. Obrigado. O Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Eu agradeço a você por sua companhia. Até o próximo programa.